Eu queria contar só um pouquinho, rapidinho, um pouquinho só da Lilica. Como o pastor falou, né? Muito séria. Mas a Lilica é que eu tô de palhaça, né? Vocês sabem como que começou? Com aquela senhora ali, ó. Pode ficar em pé, mãe. Essa é a mãe da Lilica. Quando as pessoas têm que falar comigo na casa dela, eu digo para ligar e deixar recado para palhaça sorriso. Olha só, começou com ela. Obrigada, mãe. E é ela agora que eu queria fazer uma homenagem, porque tudo começou com ela. Sabe como? Quando eu via, olha, minha mãe teve 12 filhos, 13, que meu pai queria fazer 13 pontos, mas adotamos um. Mas quando a minha mãe tinha 12 filhos ainda, eu era a nona, eu lembro que eu era pequenininha. Dizia que a criança quase não lembra da infância. Eu lembro de muita coisa quando eu tinha 3, 4 anos. E uma das coisas que eu me lembro é quando a minha mãe pegava todos os filhos e a gente ia para a igreja. E a minha mãe pegava um pano, uma conchinha de neném, eu não sei como é que chamava, e ela sentava na igreja, botava aquele paninho no chão e a gente sentava. Hoje nós vemos, às vezes, eu tenho ido em algumas igrejas, que quando os pais têm 2 filhos ou um, eu passei por isso, né? Era um desespero só. E a minha mãe, eu lembro que eu devia ter uns 3, 4 anos, então meu irmão, o 12º, ainda não era nascido. E a minha mãe ficava ali assistindo o culto, louvando a Deus. Minha mãe e meu pai era diácono na igreja batista. E quando a gente fazia o culto no lar, que existia naquela época, ai, às vezes eu falava, ai, que saco, né, cantar indo do cantor cristão, né? Quando a gente é criança, a gente estava assim. Mas hoje, eu sei vários hinos do cantor cristão que estão guardados no meu coração. E hoje eu sei cantar alguns. E eu aprendi com esses hinos muitas coisas que acontecem na nossa vida. Tem os hinos, nesses louvores que nós cantamos, não tem? Se vocês pegarem, tem muita coisa da nossa vida. Quando meu pai pregava, meu pai comprou um livro chamado José da Silva, o Pregador Leigo. Tem buraco aquele livro que não pode chegar para trás. É que eu estou acostumada nas igrejas a andar, tá? Aí tem que ficar, as crianças ficarem, tem mais crianças do lado de cá também. Aí esse livro ensina como é que prega. E eu vi meu pai pregando. Eu via minha mãe e meu pai abrindo as portas da casa para receber a igreja. Era com 12 filhos. Aí a gente já devia ter uns 12 mesmo, né? Não tem como eu calcular certinho. Um estava fora, né? O Luiz já morava em Brasília. O que mais eu aprendi com a minha mãe que eu vivo isso hoje? Quando chegava alguém e batia no portão, moça, me dá um prato de comida. Às vezes era um prato de comida mesmo que a pessoa queria, né, mãe? A minha mãe ia lá no fogão, fazia um prato de comida bem gostoso. Às vezes a pessoa queria comer mais distante, ela fazia numa vasilha separada, que já tinha próprio para isso, e dava, aquela pessoa ia. Minha mãe nunca vi a minha mãe perguntando: por que o senhor não quer trabalhar? Ah, por que o senhor não capina para mim? Por que você não dá uma faxina? Eu nunca vi minha mãe perguntando isso. O amor que a minha mãe aprendeu é aquele amor que Jesus ensinou. E eu via aquele amor na minha mãe e no meu pai. Sabe, quantas vezes ela chegava para a gente pequenininha: vem, o vizinho lá está com um problema sério, vamos orar. Vocês acham que a gente ia orar sentadinho? A gente ia lá para o quarto, ajoelhava, trancado no quarto e orava. Que mãe, né? De vez em quando ela sentava a gente de vez em quando, porque a gente tinha que sair do caminho de vez em quando, né? Mas a gente estava ali. Por mais que eu não gostasse às vezes de ter que copiar provérbios ou salmos, eu fazia. Não só eu, meus irmãos também.
E eu sei hoje que alguns amigos, algumas pessoas que se dizem amigos e que zombam de Deus, não tem que ficar perto de mim. Isso eu aprendi quando era pequena. E quando a gente aprende quando é pequeno, a gente leva. Já estou quase ficando vovó. A gente leva. Quando a gente reunia as crianças para cantar, louvar. Eu comecei a dar aula na igreja com 13 para 14 anos. Hoje, tem pessoas já casadas com filhos e que foram meus alunos na EBD. A Lilica surgiu em 98, mas ela começou o meu ministério, eu, pessoa, né? Você. Quando eu fui me batizar, e a minha mãe falou: faça convite. Eu e a mãe das meninas, ela ainda não chegou, a minha irmã. Nós fizemos uma máquina de datilografia com carbono, cortamos e ela ensinava a gente. A gente colocava folheto na casa das pessoas pela caixa de correio. Hoje ela pede aos netos para fazerem isso, né? E nós saímos distribuindo esse convite por Mariópolis todo. A igreja encheu. Eu não sei se foi por causa do convite. Mas muitas pessoas naquele dia descobriram que a gente se batizar era morrer para o mundo e ter uma nova vida em Cristo. Muitas pessoas. Por isso que eu queria fazer essa homenagem. Pega para ti, Bia e a flor. Eu sei que minha mãe gosta muito de rosa. Obrigada. Mas a rosa, quando a gente tira lá do pé, ela morre, né? Aí eu trouxe essa plantinha, depois eu vou te ajudar no quintal lá de casa e eu te ajudo a plantar. Tá, mãe? Te agradecer, porque hoje, não é porque eu sou palhaça que a senhora é palhaça, não. Apesar que dizem que meu pai era muito palhaço. Mas é porque a senhora me ensinou o caminho. A senhora me ensinou que a gente tem que amar incondicionalmente. A gente tem que se doar incondicionalmente. Viu, mãe? Eu te amo muito. A gente costuma se chamar assim, minha fã. Eu sou fã dela e ela é minha fã, né? E as minhas filhas também já estão nessa também. Então, mãe, olha, queria te agradecer. A gente sim, sempre, crianças, eu fiz isso porque vocês têm que ver. Às vezes papai e mamãe falam e a gente tem que prestar atenção e ouvir, com todo o cuidado que eles têm a dizer. Aquela outra ali, mais velha, é minha irmã. Ela também cuidava de mim. E ai de mim se saísse dali, né? Todas também estão no Evangelho. Todos nós fomos criados para a honra e glória do nome do Senhor. E hoje eu posso estar aqui, falando desse amor. Eu quando aprendi que eu podia juntar, brincar na presença de Deus, com reverência, aí que eu me transformei na Lilica. Que eu resolvi trazer isso, para trazer mais alegria aos corações. Porque mesmo na igreja, eu não digo só a favela, ou comunidade carente, ou pessoas que estão necessitadas, não. No nosso dia a dia, a gente encontra muita gente que tem um coraçãozinho, ó, muito triste. Para encerrar, eu queria só dar um exemplo. No ano passado, nós trabalhamos no Pan-Americano, aquele que teve aqui no Rio de Janeiro. E eu trabalhei no zoológico, fazendo evangelismo lá. E uma senhora, ela devia ser da classe média, uma senhora bonita, aparentando ser muito feliz, estava passeando com a sua família, ela fazia aniversário. Aí sabe aquele livrinho que a tia dá para vocês? A tia deu um livrinho para ela, que era aniversário dela. E quando ela leu aquela mensagem, ela disse: eu precisava ouvir isso hoje. Sabe o que dizia aquele livrinho? Alguém ama você. Aquela jovem senhora, ela precisava do amor de Deus. E eu perguntei a ela: a senhora tem Bíblia?
Isso no Rio de Janeiro, no ano de 2007. Ela disse para mim, não tenho. E eu falei, eu vou lhe dar de presente agora uma Bíblia. A equipe do PAN, a gente tinha a Bíblia para doar. Isso, no ano de 2007. Há vidas que clamam lá fora por mais amor. E quando a gente chega assim de palhaço, né? Grandona assim como eu sou, já abre logo o coração. As pessoas ficam assim desconfiadas e depois se abrem. Mas eu não posso falar desse meu ministério. Se vocês viram as fotos que estão lá fora, vocês vão ver que tem a Michelle e a Gabriele. Vem rapidinho para a mamãe terminar. Que tem mesmo. Elas começaram a trabalhar comigo, eu não tinha com quem deixar, não podia deixar lá em casa. Toda viagem que eu fazia, todo trabalho nas igrejas eu fazia com elas. Pequenininha assim. Se vocês verem a foto, vocês vão ver que tem uma lá que elas são pequenininhas. Agora não, assim não. Elas eram pequenininhas como vocês. E infelizmente eu não tenho ainda nenhuma foto delas de palhaças. Mas elas já fazem palhaçadas com a Lilica. Vocês sabem disso. Então elas têm trabalhado comigo. São companheironas, também são minha fã, eu sou fã delas também. Né? Então olha como combina. Já pensou? 3 palhacinhas. E eu digo para vocês, vocês são tudo para o pai de vocês e para a mãe de vocês. Assim como elas também são para mim. Sem as minhas filhas, trabalhando comigo, desde pequenininha, cuidando do material, me ajudando com a recreação, pega isso, volta, vai, leva, traz. E hoje elas já fazem aplicação de flúor nas crianças, escovação, fazem aquelas bolinhas, né? Hoje a tia não trouxe a bolinha, mas elas fazem aquela bola palito com bichinhos. E outras atividades que elas fazem. E elas já estão começando o ministério delas mesmo, né? Mas graças a Deus que é para Deus também, para a honra e glória do nome de Deus, que elas trilham um caminho. E esse caminho maravilhoso, né? Quem sabe um dia ela vai estar indo sozinha, elas vão estar indo sozinha na igreja de vocês, né? Ah, só a cara da Gabi, ai Gabi, até parece, né Gabi? Então, eu vou passar a palavra agora ao pastor, obrigada.